Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Fraterna Sementes de Luz. Hoje, domingo, dia 7 de março de 2021, e teremos o prazer de estarmos aqui com a nossa querida Fátima Mello, que ela vai abordar o tema sobre o alto perdão. Vamos chamar, então, nosso irmão Luiz Horta para dar as boas-vindas para a nossa palestrante. É com você, Luiz. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, muito boa noite. É um grande privilégio para nós do programa Psique e Espiritualidade, nós conseguirmos o aceite do convite pela palestrante Fátima Mello, uma irmã querida que já participa das palestras aqui no Sementes. E cabe-me esclarecer que o Psique e Espiritualidade ele é um programa que ele mostra a doutrina espírita juntando com os ensinamentos da psicologia, e que, particularmente, nesse momento, onde a pandemia tem afetado muito as pessoas, a parte psíquica, né? Então, esse programa ele tem ajudado muitas pessoas pelo o viés psicológico. A nossa mentora do programa Psique e Espiritualidade, é a veneranda Joana de Ângeles, que sempre nos mostra mensagens maravilhosas através do médium Divaldo Franco. Então, eu queria chamar para iniciar a palestra a minha querida irmã, o Fátima Mello, sobre o tema o alto perdão. Minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado do fundo do meu coração, o convite tão carinhoso com que essa casa me brinda e o acolhimento amoroso. O tema da nossa conversa de hoje é alto perdão. E vamos começar falando do como nós somos criados. Deus, em sua infinita bondade, nos cria dotando da centelha divina, um cadinho dele dentro de cada um de nós. Poderia nos fazer perfeitos? Sim, ele é perfeição. Mas qual seria o mérito nosso? Nenhum. Nós somos perfeitos, criados por um Deus perfeito. Mas ele, em sua infinita bondade, nos dá a possibilidade de nós, pelas escolhas que fazemos, pelos caminhares que viemos em todas as jornadas reencarnatórias evolutivas, aprendendo a colher e a plantar coisas boas. E na sua infinita bondade, Deus ainda nos dota de toda a capacidade possível para alcançarmos a plenitude do nosso espírito imortal. Todas. E ainda mais, por acréscimo da sua misericórdia, nos dá aquele irmão querido, o nosso anjo guardião, que acompanha a nossa jornada reencarnatória, intuindo coisas boas, pensamentos bons, sentimentos elevados. Nos intui do esquecimento às ofensas, nos intui de estendermos a mão, de darmos a outra face. Tudo isso é bondade de Deus, que, junto da equipe espiritual, que é designado para fazer
junto conosco, o nosso planejamento reencarnatório. Ele nos dá todas as oportunidades de virmos ao momento reencarnatório, ao mundo físico, para aqui aprimorarmos os conhecimentos hauridos na vida espiritual. Aportamos na reencarnação, num plano físico, e apesar de todos os auxílios que recebemos, vamos nos deixando seduzir pela matéria, esquecendo do mundo espiritual, esquecendo dos nossos compromissos, esquecendo da nossa obrigação. E nos deixamos seduzir por esse mundo, repleto de tecnologias, agora bastante elevado em termos de tecnologia, de acesso às informações. Chegamos, através desse canal, no mundo todo. E ao invés de aprendermos as lições na dor e no sofrimento anterior, nós nos tornamos cegos quando adquirimos um corpo material. Nos deixamos seduzir por tudo que é matéria. Nos deixamos impressionar pelas opiniões dos outros, dos nossos irmãos de caminhada, e vamos nos perdendo o rumo no nosso caminho. Esse mundo material do que nós vivemos hoje em dia sofreu um progresso muito grande. A gente sabe disso. É facilmente perceptível. E isso tem feito com que nós nos deixemos seduzir por eles, por todas essas informações, por toda a tecnologia, por todas as capas de revistas que se nos apresentam. E vamos tentando viver uma vida que não é verdadeira. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, porque somos espíritos eternos. E vamos tomando atitudes, fazendo escolhas. Eu estava assistindo uma palestra do Rossandro, e ele dizendo que uma vez entrevistaram a Gisele Bündchen, a modelo, e perguntaram a ela: se você não fosse Gisele Bündchen, com quem você gostaria de parecer? E ela disse: com a Gisele Bündchen das capas de revistas. E aí nós percebemos o quanto nós nos iludir no nosso caminho. Agora, com a tecnologia, nós temos pessoas passando todos os dias a ideia de uma felicidade suprema nas redes sociais, pessoas bem-sucedidas em termos de emprego, em termos de influência junto aos outros. Assistimos deslumbrados as premiações dos grandes artistas, seja Oscar, Grammy ou qualquer outra premiação internacional. E nos deslumbramos com aquilo. E quando nos vem a notícia de que aquele artista tão premiado, tão cheio de vitalidade, tão presente nas telas, cometeu, às vezes, um desatino, um erro. E nós nos surpreendemos como se fossem pessoas diferentes de nós, e não seres humanos, que vêm aqui com um compromisso de aprimoramento, cada um com a sua missão. Estamos querendo viver vidas que não são nossas,
Queremos uma felicidade plena, esquecendo que felicidade plena é conquista da alma e não conquista material, com prêmios. Queremos, e os programas atuais são muito voltados para isso, queremos aparecer na mídia, não interessa, até se for de uma maneira pouco edificante. Queremos nossa vida vivenciada num verdadeiro Big Brother, espalhados para todo mundo, influenciando a todos, com as nossas opiniões, com as nossas opções de vida. E vivemos uma ilusão como se vivêssemos a vida numa novela, que o final é sempre um final feliz. Isso não é a vida. A simplicidade da vida é a coisa mais bonita que nós temos. Por que tanto glamour? Por que tanta divulgação de imagens, se o que vai aquecer as nossas almas está dentro de nós mesmos? E aí vamos seguindo uns aos outros, YouTube e Instagram e tudo, jogando a nossa vida, quase sempre os bons momentos, as viagens, as selfies, tudo projetando no outro. Uma coisa que às vezes não vai dentro das nossas almas. E aí, no final das nossas existências, quando tomamos a consciência, se não a plena, mas pelo menos um pouquinho mais de consciência, que é quando chegamos no mundo espiritual, vem um remorso infinito por tantas escolhas infelizes que fizemos na nossa existência. Aí, quando nos fala a parábola, haverá choro e ranger de dentes. E diante de toda insatisfação nossa com as nossas atitudes, nós nos quedamos perante o Pai, arrependidos, e pedimos mais uma oportunidade. E Ele nos dá. Ele é bom. Ele acredita em nós. E nos dá nova oportunidade reencarnatória. Viemos ao mundo físico novamente, com novos compromissos e com a missão de, dessa vez, arrancar todas, ou pelo menos algumas, das ervas daninhas que nós semeamos na nossa passagem anterior. E o que fazemos? Chegamos no mundo mais evoluído em termos de tecnologia e novamente caímos. Novamente semeamos coisas erradas, não perdoamos e vamos nesse crescente de engano e ilusão. Quando, enfim, nos deparamos no mundo espiritual novamente, temos um arrependimento terrível. E nova reencarnação, nova oportunidade. E Deus nos concede. Aí, quando nós aportamos novamente nesse mundo de tanta sedução, nós trazemos aquela consciência, mesmo que um pouco mais fechada ou limitada pela própria dificuldade material da vida. Nós, lá no fundo, começamos a não nos perdoar pela eterna traição que cometemos
as expectativas que Deus tinha para conosco. E aí, nós começamos a ter uma amargura que não tem explicação, a ter uma dor suprema dentro das nossas almas, a ter angústia e que a gente não sabe, muitas vezes, a causa dela. E muitas vezes nos questionamos, eu tenho uma vida boa, mas uma vida boa não porque é rodeada de bem material, mas porque eu tenho facilidade de contornar os meus problemas, eu tenho o alimento, pode não ser tão rico quanto eu gostaria, mas eu tenho. E aí você começa a ficar, e por que então eu não sou feliz? Como se felicidade fosse uma coisa que a gente possa comprar e não adquirir. Pela consciência do dever bem cumprido. Aí nós começamos a não nos perdoar. E isso de uma maneira que nós nem percebemos inicialmente. Nessa palestra que eu vi do Rossandro, ele fala que a pessoa que não se perdoa não é aquela mais consciente dos seus erros. É aquela que tem mais orgulho. E aí nós pensamos, por que que eu não posso me perdoar? Porque muitas vezes eu não aceito que eu errei. Eu me julgo superior, porque é isso que nós queremos. Nós queremos sempre ter atitudes que possam passar para o outro a superioridade de nossas almas. Se vamos dizer que perdoamos ao outro, eu não o chamo em particular e digo, meu irmão, do fundo da minha alma, eu peço primeiro perdão a você por alguma falta que eu tenha cometido nessa existência ou em existências anteriores. E mais do que pedir perdão, eu vou oferecer o meu perdão no recôndito de um quarto pequeno, não em praça pública. Porque precisamos tanto da glória do mundo e esquecemos que nós precisamos muito mais do que o aplauso da humanidade com quem eu convivo. Mas eu preciso do meu aplauso pela minha atitude correta. E para isso, eu tenho que me acreditar falível. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse planeta, com certeza, que é um planeta ainda de provas e expiações. Então, aceitar a sua própria falibilidade é aceitar a pequenez da sua alma e começar ali a promover o auto-perdão. O que é perdão? Esta palavra é de origem latina e que é composta de per, que é além, total, completo, e donare, que é doar, dar, entregar. Então, perdoar é integrar, é entregar, é dar o melhor de si ao outro e a si mesmo. É fácil? Não. Não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos aprendido, porque já viemos aqui por milhares de oportunidades e anos. E mesmo assim,
apesar de toda a dor que nós já causamos, todo o sofrimento que nós causamos ao meu irmão de caminhada e a mim mesmo, eu ainda não consigo deixar de reagir ao invés de agir. Eu não consigo ainda deixar de revidar para desculpar. E eu não consigo ainda deixar de fazer o mal para fazer o bem. E, às vezes, nós, numa autossabotagem, nós jogamos para debaixo dos tapetes das nossas almas as nossas culpas. Porque é muito fácil eu apontar o dedo para o meu irmão. É muito fácil eu jogar a culpa no meu irmão do que olhar 3 dedos apontados. Quando eu aponto um para o meu irmão, eu tenho 3 apontados para mim mesmo. Porque dói. Dói você reconhecer que você, apesar de tudo que já recebeu de Deus, você ainda é pequeno. Que você reage diante das ofensas, que você pensa mal do seu irmão de caminhada, que você tem sentimentos de raiva, de revolta. Nós podemos praticamente sentir com as nossas mãos a energia pouco edificante que uma humanidade esclarecida está jogando no mundo ainda tão adoecido, deixando de cumprir o que nós viemos cumprir aqui. Nós não viemos odiar, nós não viemos separar famílias, amigos, por divergências de opiniões, quaisquer que sejam. A nossa missão era outra. E se nós não assumirmos a direção das nossas existências, com a plenitude das nossas almas, nós voltaremos ao plano da vida espiritual, mais sobrecarregado do que viemos. E dessa vez, nós não teremos volta. O planeta Terra está mudando a sua destinação planetária de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração das almas. E aqueles que, infelizmente, não estiverem na mesma sintonia vibracional deste planeta, para cá não voltará. Mesmo aquele que não fez tanto mal, mesmo aquele que não semeou tanto ódio, mesmo aquele. A passagem de ida de muitos de nós já está comprada. E aí nós seremos levados, conduzidos a planetas em que nós muitas vezes seremos considerados iluminados. Tamanha a densidade, a dor e o sofrimento deste planeta. Os exilados de Capela experimentaram isso. Capela era um planeta de um local mais elevado do que a Terra. E por não terem esses habitantes de lá conseguido elevar o seu nível energético, eles foram exilados de lá e vieram para este planeta de provas e expiações. E assim será o nosso caminhar. Urge que nós mudemos
completamente as nossas opções, as nossas escolhas. Que eu aprenda a conviver com meu irmão, não a viver com meu irmão, é a conviver, que exige uma doação mais completa, exige uma elevação mais completa do espírito, exige que ele, esse irmão, tenha se perdoado, tenha se permitido ter errado. No entanto, esse auto-perdão, ele tem que ser um auto-perdão produtivo. Porque é muito fácil eu jogar a culpa na minha fraqueza. Ah, não, eu sou pequeno mesmo, eu não vou elevar agora, mas eu já estou melhorzinho do que eu já fui. Também vamos pensar, se você tivesse piorzinho do que você já foi, estava difícil, meu irmão. Estava difícil, minha irmã. A gente tem que ser melhorzão, não é melhorzinho, é zão. Porque é isto que a humanidade precisa. Precisa de exemplos, não de heróis que ficam confinados em casas cheio de câmeras e mostrando que são heróis porque sobrevive num local confinado. Deus nos deu essa pandemia como uma bênção de Deus para frear a humanidade e fazer com que ela voltasse para dentro de si mesmo, que tivesse a máscara somente no rosto e não nas almas. Porque nós saíamos ao mundo irresponsavelmente, muitas vezes, fazendo bobagem pela rua, andando em alta velocidade, avançando sinal, parando em fila dupla, fazendo uso de bebida alcoólica, fazendo uso de coisas muito piores, nos perdendo completamente. Sem um tempo de voltar para dentro de si mesmo, tendo máscaras de alegrias e felicidades que muitas vezes não sentíamos. E Deus nos deu a oportunidade. Filho meu, filha minha, vá para a sua casa. Não interessa que casa seja. Seja um palácio, seja um casebre. Seja uma lona, seja uma cobertura. Vá para esse lugar que acolhe o seu corpo físico e o seu espírito. E entre para a sua casa, espiritual. E vá lá dentro buscar a sua essência divina, que eu lhe dei, meu filho, como prova do meu infinito amor por você. Ao invés de nos sentirmos presos, obrigados a ficar dentro de casa, vamos agradecer a oportunidade que nós tivemos, que talvez seja a última, de entrarmos no nosso templo espiritual e lá começar a fazer uma lista do que precisamos corrigir. Eu participei uma vez de um curso de autoconhecimento que ele dizia: pense numa pessoa que você não gosta. A lista foi grande, confesso. Pensa nela. Veja quais são as faltas
os erros, os enganos, os defeitos dessa pessoa. E anota. Pensei numa lista imensa, fiz uma lista maior ainda. Ponto. Leia. Ponto. Só isso. Agora, ao mesmo tempo, pensa numa pessoa que você admira. Pensou? Pensou. A lista quase sempre é menor, né? Porque é mais fácil a gente criticar o outro, apontar a falta do outro, do que olhar aquelas pessoas que a gente acha que estão acima da gente e que a gente se sente inferiorizado, porque já conseguiram coisas que nós não conseguimos, que é a elevação da alma. Então, a lista é sempre menor. E a mesma coisa, pensa nas qualidades dessa pessoa. Aí, anotamos. Agora, leia para você defeitos e as qualidades que você selecionou no seu irmão de caminhada. Aí ele dizia: olhe na lista dos defeitos, se esses não são os defeitos que você tem, mas que você identifica no outro, porque é mais cômodo, porque identificar em si é se incomodar. Se incomodar é agir para mudar. Agora, ao mesmo tempo, veja as qualidades que você relatou. Essas são as suas qualidades, porque ninguém é só mal ou só bom, por enquanto. Um dia nós seremos todos bons, na plenitude máxima de um espírito. Mas agora, por enquanto, nós temos essa dualidade de ações boas e ações pouco edificantes. Então, volte-se para si mesmo. Este que nós fomos convidados a fazer e anote os seus defeitos. Anote tudo aquilo que você acha que Deus espera que você mude. A intolerância, o preconceito, a arrogância, a soberba, o orgulho, a vaidade, a pouca seriedade com as coisas de Deus. Veja isso. Anote isso. Se perdoe por isso. Você é uma criatura que foi criada para as coisas grandes, mas até você alcançar as coisas grandes, você passará pelas coisas pequenas, pelos erros, pelos enganos, pelas escolhas infelizes, pelas plantações desastrosas. Isso é você, isso é a sua história. Não adianta querer chegar numa reencarnação e querer sair daqui como anjos, porque nós não vamos conseguir. É igual quando nós nos propomos a fazer uma caminhada de longa distância. Tem um propósito de fazer uma meia maratona. Como é que eu vou começar a treinar? Correndo os 20 e tantos quilômetros? Não. Eu vou começar andando. 22 quilômetros? Não, porque eu também não vou conseguir. Eu começo andando 1 quilômetro, depois eu vou acostumando o corpo, eu ando 2, 3, 4, até que eu consiga andar os 20 e tantos quilômetros da meia maratona. E depois eu começo a correr. Aí eu faço alternância de caminhada, corrida, até que eu tenha aptidão completa para correr,
os 20 e tantos quilômetros da meia maratona. Então, parece que dá 21 e alguma coisa. E é assim que nós devemos fazer com as nossas vidas, com as oportunidades reencarnatórias. Precisamos desse treino, e esse é o momento. Essa é a chance que Deus nos concedeu da gente conseguir fazer a grande caminhada, a grande maratona das nossas existências. É vindo em cada reencarnação, com dificuldades, sim. Nós plantamos essa dificuldade. Não é Deus que nos dá a dificuldade. Jamais. Deus nos deu a condição de superarmos as dificuldades. Nos deu a prece como um grande lenitivo para as nossas almas. Nos deu amigos que intercedem junto a Ele por nós. Nos deu todas as chances de eu abrir a minha alma e evoluí-la da maneira mais plena possível. Mas nós precisamos, primeiro, identificar os nossos erros, aceitar os nossos erros, perdoar os nossos erros e agir para fazermos diferente dessa vez. É um treinamento duro, porque vai precisar de humildade, vai precisar abaixar o orgulho, e isso é difícil, mas é necessário. Procure dentro da sua alma, a força que Deus dá para superar. Admitir que errou não é vergonha, é ter consciência que ainda é um espírito rumo à perfeição. É treino. Vamos treinar essa alma orgulhosa, soberba que nós somos, todos nós somos, um em grande escala, o outro nem tanto, mas enquanto nós não aprendermos a olhar para dentro de nós, a relacionar os nossos erros e ir fazendo igual nós fazemos quando vamos organizar uma mala para uma grande viagem. Vamos fazer um checklist do que vamos colocar nessa mala. O que eu coloquei na mala? Vamos abri-la? Abrir a nossa alma, que é a mala que nós trazemos da espiritualidade. E vamos ver o que eu coloquei lá. Orgulho. Está aqui? Está aqui. Infidelidade. Está aqui? Está aqui. Maledicência. Está aqui? Está aqui. Vamos ticando. Bom, listei. Agora, eu vou pensar comigo mesmo. O que eu posso fazer para começar a esvaziar essa mala que eu trouxe? Porque se eu não começar a esvaziar nessa existência, eu vou voltar para lá e venho para cá de novo com a mala muito mais pesada. Então, comecemos com o reconhecimento da pequenez das nossas almas, o reconhecimento das nossas faltas, e vamos começar agora a reverter isso. Vamos tirar aquela peça que nós colocamos, que é mais fácil. Perdoar uma maledicência que fizeram conosco. Isso é mais fácil. Perdoa. Tira isso da sua mala. Vou perdoar aquela fechada que eu ganhei no trânsito? Vou perdoar.
Isso aí é coisinha pequena. Por quê? Porque dia chegará em que você terá que perdoar as grandes faltas. E é aí que você precisará treinar muito mais do que já fez até agora. Portanto, meus irmãos, urge. O planeta precisa de nós plenos, com toda a nossa capacidade, pequena que seja, mas integral, de amar, de perdoar a si mesmo e perdoar ao seu irmão de caminhada, para que esse mundo encontre, enfim, a sua libertação das sombras. Não vamos alimentar este mundo com mais ódio, com mais dissidência, com mais pensamentos pouco edificantes. Nós seremos responsabilizados por isso, porque não ajudamos aqueles que se encontram perdidos no desvio de dinheiro público, na falta de atuação como um dirigente de qualquer esfera, com a falta de caridade com o erro do nosso irmão. Porque nós não estamos contribuindo com isso para a libertação das nossas almas prisioneiras em situações tão lastimáveis de dor, engano e de plantações, perdão, de plantações enganosas que já fizemos outrora, que começamos a fazer agora, mas que essa doutrina iluminativa e esclarecedora nos alerta que nós não devemos continuar, porque seremos novamente obsediados por nós mesmos, pela falta que nós experimentaremos no nosso retorno ao plano espiritual. Eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e desejo que do fundo do meu coração cada um consiga fazer esse checklist da mala que trouxe de enganos e erros e possam retornar à pátria espiritual plenos de amor, plenos de comiseração com a falta própria e a falta do outro, e elevados na sua jornada reencarnatória. Que a luz de Deus, nosso Pai, esteja sobre cada um de vocês. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, que maravilha! Olha, Dona Fátima, uma delícia. Dona Fátima sempre aqui nos auxiliando com esse carinho. E eu estive aqui observando, enquanto a senhora estava falando, o seu entardecer aí na sua janela. Então, foi acompanhando, olha, a vibração maravilhosa. Se a senhora quiser se sentir mais confortável, pode acender a luz aí do seu quarto, não sei. Pois é, eu quando comecei, estava claro. Aí foi escurecendo, eu falei, agora não dá tempo, agora vamos na sombra. Então tá tranquilo, fique em paz. Vamos na sombra para chegarmos à luz. Eu vou pedir permissão para acender. Vamos aguardar a Dona Fátima. Agora sim, Dona Fátima está ainda mais iluminada. E fez-se a luz. Se não dentro da minha alma, mas dentro do meu quarto. Porque esse dentro da alma é complicado. É complicado, exatamente, é muito complicado. E eu me lembrei agora, inclusive, antes de eu passar para o nosso irmão Luiz, que coordena aqui o quadro, mas eu gostaria que... isso foi muito interessante. Hoje eu estava estudando sobre a reforma íntima e agora ligando. Será que o auto-perdão e a reforma íntima caminham juntas?
Com toda certeza. Com toda certeza. Você só consegue reformar a sua alma quando você percebe que ela é falha, que ela tem erro. Tem erros. Você reconhece, agasalha aquela falta dentro de si, mas não a alimenta, porque você não é vítima. Que às vezes a gente fala, mas eu sou assim, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, o vizinho foi assim, a sogra foi assim. A gente joga desculpa para todo lado. Não. Reconheça a sua falta. Você é um espírito em evolução. Você não é um espírito evoluído. Agasalhe essa falta. Agora, trabalhe para melhorar. Aí vem o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a mudança de padrão vibratório. Exatamente, exatamente. Essa nossa ação responsável, que a gente traz muito essa, como a gente fala, o culpismo, né? A gente fica buscando alguém para culpar, né? Isso Sim. é fantástico, isso é fantástico. Nosso irmão Luiz Horta, a palavra é com você agora. O que você manda para a nossa querida Fátima Mello? Minha querida irmã Fátima, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pela magnífica palestra, pela perfeita associação dos aspectos psicológicos com a nossa sábia e querida doutrina espírita. Em segundo lugar, também queria parabenizá-la pela maravilhosa empatia. É muito bacana a gente aqui do Psique e Espiritualidade receber uma palestrante que emana essa energia gostosa, essa empatia com o público, viu? Parabéns. Obrigada. Mas a minha pergunta é o seguinte: na sua fala, houve lá a citação das escolhas infelizes, né? E nós, hoje, nós somos uma pessoa muito melhor do que nós éramos lá atrás, quando nós cometemos os nossos deslizes, não é? Na sua fala, teve uma passagem muito bacana, que era a ideia de buscar a nossa essência divina. Então, eu queria pedir a seguinte questão: como que nós, ao identificarmos um erro que nós fizemos lá atrás, quando nós éramos muito piores do que nós somos hoje, e hoje, com o nosso entendimento, aquela falha ganha proporções grandes. Como que nós podemos, então, olhar para essa falha lá do passado e nos auto-perdoarmos? Essa é a questão. Quando em sua passagem pela Terra, Cristo, no derradeiro momento, ele elevou o pensamento a Deus e pediu: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Todas as ações que nós cometemos por ignorância do Espírito são minoradas perante os olhos de Deus, porque éramos ignorantes. Tínhamos aquela essência divina, mas tínhamos um desconhecimento secular das coisas de Deus. Agora eu digo, não há mais momento de se errar. Por quê? Porque agora nós conhecemos. As nossas plantações não foram edificantes, eu não sei, mas era fruto da nossa ignorância. Mas nós continuamos ainda a fazer plantações, apesar da passagem do Cristo, que veio
pessoalmente nos dizer das coisas de Deus. Comparou sempre, através das parábolas, as coisas de Deus com as coisas do mundo físico material, para que conseguíssemos ter uma clara visão do que era realmente esperado de cada um de nós. Nossas faltas, apesar do nosso desconhecimento, elas foram graves e na medida do que conhecíamos, porque se nós não conhecíamos tudo, nós, logicamente, não seremos tão culpados como seremos agora com as ações pouco edificantes, porque agora nós temos o conhecimento. Se muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Agora, mesmo as faltas que nós tivemos antes da consciência plena, elas serão atribuídas a nós também, porque não éramos totalmente evoluídos como não somos até agora. Mas nós temos o nosso raciocínio para ver que, mesmo que não tivéssemos a elevação do espírito, mas nós tínhamos uma consciência que é um arremedo de percepção completa do que deveríamos ter feito, e nós temos a centelha divina, que nos distingue dos seres irracionais. Então, se Deus nos dotou de inteligência, nós tínhamos que ter percebido que, ao matar o seu irmão de caminhada, isso não era uma coisa boa de fazer. Era uma coisa errada. Era uma plantação errada. Logicamente, dentro da sua culpabilidade. Se você conhecia menos, você, logicamente, não vai ser punido na plenitude máxima do crime, mas de acordo com o conhecimento que você tinha sobre o erro daquela atuação, daquela atitude. Olha, muito obrigado, foi uma resposta realmente magnífica. Eu teria aqui algumas outras questões, mas o Benjamin está me sinalizando lá sobre o horário. Então, deixa eu passar a bola para ele. Benjamin, toda sua. Tranquilo, tranquilo. Dona Fátima, antes de nós encerrarmos, antes da senhora dar as considerações finais, eu vou já lhe pedir para fazer a prece de encerramento, para que a gente possa já fechar aqui a nossa transmissão ao vivo, mas nós temos uma pergunta de um internauta, para não deixar em aberto. Ela pergunta da seguinte forma: se o perdão permite um recomeço e que nada será igual como antes, será que eu perdoando, eu vou evoluir mais rápido e com maior facilidade? Com toda certeza. Porque o aprimoramento da alma é exatamente esse. Agora, o perdão verdadeiro. Porque perdão por palavras é um perdão muito fácil. O perdão verbal, ele é muito fácil. É uma questão mesmo só de palavras. Mas aquele que perdoa realmente é aquele que precisa mover e remover pesados fardos de outras eras e dessa era também, que nós temos dentro de nós mesmos. Evoluímos e muito, mas se nós realmente perdoarmos, e é aquele perdão que vai lá do fundo da alma, não é aquele perdão dito, porque esse muitas vezes a gente fala o que não está dentro da nossa alma. E aí eu falo para ficar bem na fita, como se diz. Aí realmente eu não caminharei.
Mas se eu oferecer a mim mesmo o perdão, buscar tirar lições que esse perdão traz, porque perdão requer crescimento. E eu consegui estender esse perdão aos que me ofenderam, eu galgarei um espaço muito maior, muito mais alto na minha jornada evolutiva, com certeza. Maravilha, uma perfeição de resposta como esta. A gente pede as suas considerações finais e já faça a prece para o nosso encerramento, por favor. Okay. Eu agradeço do fundo da minha alma as palavras carinhosas. E eu digo, a palestra não é minha. A palestra é só o que a espiritualidade me intuiu para fazer. A autoria, a voz é minha, mas a autoria são esses anjos de Deus que Ele coloca dos nossos lados para nos ajudar com palavras, com pensamentos, com atitudes de elevação. Então eu agradeço, reconheço que não mereço, porque não são minhas as palavras, são dos enviados de Deus, para que chegue no coração de cada um, encontre lá eco e agasalho, e possam, com isso, aurir forças para crescerem rumo à elevação completa do espírito imortal. E assim pedimos, Pai, ajuda-nos a sermos esse filho perfeito da sua criação. Deste-nos todas as condições de galgarmos degraus infinitos rumo à elevação desse espírito imortal. Sabemos que a caminhada é longa, mas sabemos também que se trilharmos vinculados à sua vida, vinculados à sua luz e palmilhando essa estrada que nos deste, mas palmilhando com amor, com a elevação desse espírito, eu chegarei, sim, à plenitude máxima da evolução desse espírito. Já temos, Pai, a elevação intelectual, que forma uma grande asa, bonita e esplendorosa. Mas precisamos agora desenvolver com a máxima plenitude a asa da elevação do espírito, para que ambas, de um lado e de outro, consigam alçar o voo desse espírito rumo até você, meu Pai. E diante de ti, genuflexo, possa dizer: eis-me aqui, Pai Criador, esse espírito que galgou, enfim, o galga da elevação plena do espírito imortal. E faça-se, Senhor, em mim, segundo a sua vontade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.